Caros compatriotas, eu preparei essa live, essa transmissão ao vivo, justamente para esclarecer bem o que representa a Vale. Eu já falava da Vale desde 1900, principalmente no entorno de Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje está carente de uma vegetação nativa para manter o clima em equilíbrio. E o que está acontecendo? A barragem, o desastre, a tragédia, só veio confirmar a alta destruição que há no entorno de Belo Horizonte e em Minas Gerais. Então, esta falta de matas nativas não está formando nuvens, quer dizer, e não há, inclusive, uma evaporação para que elas sejam formadas. Este é o problema recorrente da atividade da mineradora, da Vale. Então, está devastado ali. Da mesma forma que quando devastaram o entorno de São Paulo pela primeira vez, plantando cana e outras coisas, acabou com a garoa que existia em São Paulo. Ninguém se enturmou para saber por que a garoa sumiu. Mas em 1990 a garoa sumiu. E também chovia normalmente em Belo Horizonte. E agora só tem tempestades. Então, estas tragédias de Mariana, de Brumadinho, quer dizer, veio deixar claro o que é uma tragédia. Tragédia é isso. Quando as pessoas morrem, quando as pessoas sofrem, quando as pessoas ficam sem água, quando as pessoas ficam nessa temperatura escaldante. Porque não pensem vocês que essa temperatura está vindo por acaso. Então, às vezes, assistimos aí a televisão e está lá, porque as águas do Pacífico tiveram aquecimento ou resfriamento, então ocasionou essas mudanças no clima. Não. A mudança do clima em Minas Gerais já denota que, pelo menos, tá certo? O centro-norte, acima de Belo Horizonte, já está desertificado pela mineração e pela plantação de eucalipto, que acabou com as veredas. E que também com lavouras e com a destruição do cerrado. A destruição do cerrado, quer dizer, já reduziu drasticamente a água dos rios. Já as represas não enchem mais. Então, nesta década de 2010, não choveu. O que teve foi tempestade. E quando caiu tempestade em cima de uma represa, ela pegou um pouco mais de água, mas agora as represas estão abaixo de 40%, abaixo de 30%. E isso, quer dizer, só tende a piorar. Então, o desastre de Mariana, de Brumadinho, tem que sensibilizar a sociedade para o mal pior. Por quê? Parou de chover. A temperatura aumentou e vai aumentar mais. Veja o que está acontecendo na Austrália. A temperatura está chegando em torno de 50 graus. E parece que ninguém está se dando conta de que isso vai piorar. Quer dizer, essas temperaturas vão aumentar. Nos últimos 5 anos, quer dizer, nós tivemos aqui de 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, altas de temperatura ano a ano batendo recordes. Batendo recordes. Isso nunca aconteceu.
Já aconteceu no passado de um ano ser mais quente, aí em décadas. Não, agora é ano a ano vai piorar. Então isso tem influência na agricultura, tem influência no conforto, tem influência na economia, tem influência em tudo. Então, quer dizer, não tem como. Então o que acontece? O terrorismo do lucro no agronegócio envenena a alimentação. O terrorismo na mineração da Vale, mas não é só a Vale. A mesma coisa tem a Hidro também, lá em Barcarema, lá no Pará, que está contaminando o Amazonas, quer dizer, e é uma empresa norueguesa, que inclusive quis criticar o Brasil. Ora, outra coisa que precisam realmente relevar é que o clima no Brasil não pode ser comparado ao clima, quer dizer, dos Estados Unidos ou da Europa. E a Embrapa faz isso, e também a mídia faz isso. Não, isso é impossível. Veja, lá agora está com temperatura abaixo de 30 graus, está com sensação térmica abaixo de 50 graus. E aqui está com temperatura acima de 35 graus, 37 graus, chegando a 40 graus. Que similaridade tem uma coisa com a outra? Né? Então, não é porque eles devastaram mais que nós devemos copiar isso. Não! O que nós temos hoje de matas nativas é insuficiente para manter o clima. É insuficiente para manter, uma coisa, o clima no território brasileiro. E já esse déficit, quer dizer, hídrico, desculpa, florestal, esse déficit florestal de florestas nativas, já reflete para a América do Sul. Então, o Paraguai esse ano vai ter talvez uma perda de 50% na soja. Olha só, e isso é em consequência do Brasil. A Argentina, o ano passado, teve problemas com toda a agricultura. Quer dizer, isso também foi problemas que foram ocasionados aqui. Porque o território brasileiro, né, ocupa, quer dizer, essa parte principalmente, quer dizer, de 60% do Brasil, ocupa praticamente a metade da América do Sul. E num clima tropical, o dos Estados Unidos não é tropical, da Europa não é tropical. Então, não dá para medir, não dá para fazer isso aí. Então, a Embrapa está falando bobagem, os agricultores, vendo uma coisa, estão aí falando besteira, de que o Brasil tem só 10%, quer dizer, por conta do agronegócio. Veja, todo o desmatamento do Brasil, quer dizer, já levou para o buraco o clima. Então o que existe são ilhas que a natureza não reconhece como necessárias para manter o clima. E estas ilhas estão pegando fogo, cada vez mais, cada dia mais, quer dizer, as queimadas estão sendo maior, triplicada, quadruplicada, quintuplicada, agora vai ser 10 vezes mais. Então, este ano, eu já havia falado em abril de que a agricultura iria sofrer com a temperatura e com a falta de chuva. Eu me enganei? Vejo aí, já estão vindo os resultados. Tá? O ano que vem vai ser pior. Não vai melhorar, como não houve melhora durante essa década. As represas que estão vazias hoje, que é as que estão em Minas Gerais, quer dizer, Furnas, quer dizer, e outras, né? Os rios estão com níveis baixíssimos, tá certo? De volume de água. A última vez que eu passei no Rio Grande, estava dando quase para atravessar de uma margem na outra, depois da represa de Maribondo. Então, e ela estava com 10% quando eu passei lá. Entende? Não sei agora quanto que está. Mas, quer dizer, já estão falando,
quer dizer, já está, a bucha já está chegando a tal certo ponto, porque a realidade ninguém pode contestar. O fato é incontestável. Então, eu não estou fazendo propaganda, tá certo? Quer dizer, do que eu penso. Eu estou divulgando o que a natureza informa. É totalmente diferente. Então, eu, por exemplo, coloquei aqui esta ave como um símbolo, uma música, quer dizer, feita com o desastre, quer dizer, em homenagem aí ao desastre de Brumadinho. Veja, falando de um passarinho cantando. Só que os pássaros já não têm mais florestas para fazer seus ninhos, já não tem mais clima para que, quer dizer, para que haja procriação. Então, a mineradora Vale não vai conseguir, tá certo? Quer dizer, salvar essas represas que foram feitas. Por quê? Porque como está caindo tempestade, se a tempestade cair em cima de qualquer uma dessas represas, imediatamente é outro desastre. Quando houve de Mariana, eu já falei, esse é só o primeiro. Agora que está acontecendo em Brumadinho é só o segundo. Então, quer dizer, a coisa é muito mais extensa, a coisa é muito mais complicada do que todo mundo está levando. Eu estudo sobre o clima, tá certo? Desde 1980. Então, quer dizer, eu anotei tudo, quantifiquei tudo, disse o que iria acontecer com décadas de antecedência, não errei em nenhuma das previsões que eu fiz, estão documentados de 10 anos para cá no Alerta Sociedade, no site Alerta Sociedade. Visitem o site Alerta Sociedade, veja o livro que eu escrevi lá, O Fim Climático do Brasil, em 2014, veja o que de 2014 para cá eu errei, tá certo? E também disponibilizo o documento que eu fiz em 2008, que eu tentei entrar no Ministério Público Federal contra o governo por estar destruindo o Brasil e por não respeitar o artigo 225 da Constituição Federal, tá certo? Que é a proteção do Parque Florestal para esta e futuras gerações. O novo governo, vendo uma coisa, vai querer manter, quer dizer, o lucro, o terrorismo do lucro na Vale, mantendo a Vale. Quer dizer, no agronegócio, mantendo como está. Por quê? Muitas vezes, quando eu tenho dito que o agronegócio está envenenando todo mundo, eu tenho recebido algumas pessoas dizendo, mas precisa envenenar, senão não tem produção. O que nós vamos comer? Olha que absurdo. Quer dizer, nós não somos obrigados a comer veneno para nos mantermos vivos e bem. Nós não somos obrigados a envenenar aquela, quer dizer, a produção, tá certo? Para produzir. Porque o Brasil está produzindo para 5 Brasil. Para 5 Brasil. E o Brasil deveria estar produzindo só para o Brasil. Só para o Brasil. Porque item de segurança nacional, como é a alimentação, como é a água, não poderia ser exportada. Nunca. Tá certo? Os Estados Unidos vão pagar caro por isso. Qualquer outro país vai pagar caro se continuarem fazendo isso. Tá certo? Israel está secando o Rio Jordão para poder, quer dizer, produzir, para exportar. Então, quer dizer, o rio, o Mar Negro está secando porque o rio está realmente abaixando, quer dizer, o seu volume de água. Então, o problema não está só no Brasil. O problema está no mundo inteiro. Mas eu faço questão de cuidar só do meu país, da minha pátria. Eu amo esta pátria. E qualquer brasileiro que amar essa pátria vai ter que lutar por ela como eu estou lutando. Tem 10 anos que eu estou fazendo todo o possível, já investi o que eu tinha, tá certo? Para lembrar a todos. Não tem milagre na natureza. Sem matas nativas não chove. Sem matas nativas a temperatura sobe e vem uma coisa e fica insuportável.
A desertificação toma conta. O Nordeste já está mais de 50% desertificado. Minas Gerais já está mais da metade desertificado. Nós temos desertificação até no sul do país. Então, quer dizer, eu gostaria de deixar bem claro que, veja, tudo o que está se falando hoje vai se pagar amanhã se for feito. Quer dizer, a Vale já se conscientizou de que tem que parar uma parte da produção para não, quer dizer, haver qualquer incidente com as barragens. Mas ela está falando que se cair uma tempestade em cima da represa, ela vai aguentar? Então, está aqui. Isso não é terrorismo, isso é realismo. Terrorismo é o terrorismo do lucro. Terrorismo do lucro. Então, para quem eu não sei lucrar, a Vale trabalha. Porque para o Brasil não tem lucro. Agora já está mostrado os prejuízos. Tá certo? Então, quer dizer, da agora para frente vão ser pior. Cada dia pior. Né? Então, uma nação sem chuva, com problema de água, com problema financeiro, falida, pobre, 160 milhões de pobres precisando de emprego, renda, uma coisa e tudo mais. E todo mundo brincando, quer dizer, cada um falando uma coisa, cada um falando, quer dizer, aquilo que te dá na cabeça, porque aqui ninguém estuda. E quem diz que está estudando, que nem a Embrapa, tá certo? Quer dizer, estuda para destruir. Porque eu convido a Embrapa, eu convido ver uma coisa, quem tiver na Embrapa, ver uma coisa, qualquer agrônomo, qualquer pessoa que se diz entendido de Brasil, para falar com quem anda pelo Brasil constantemente, para falar com quem observa o Brasil há 40 anos, para falar com quem, quer dizer, faz pesquisas autodidata e que foram financiadas por mim. Não teve ninguém, eu não quis interferência de ninguém. Eu não pedi dinheiro para ninguém porque eu não queria interferência de ninguém. Então, quer dizer, Brumadinho, Mariana, é o começo. É o começo. E se alguém não acreditar, entra no... Eu estou sempre dando algum pronunciamento e dando algum esclarecimento no canal Fatos e Coerência. Fatos. Eu só falo sobre fatos. Eu só me interessa a fatos. E a coerência para analisar os fatos. É isso que eu faço. É isso que o Brasil precisa. Eu estou lutando para que as Forças Armadas tomem conta da presidência da República, porque não existe coerência na política. A política destruiu tudo. Está destruindo. Está aí, vendo uma coisa, todo mundo está descobrindo o que aconteceu, as negociatas que houveram para que essas duas ocorrências realmente se fizessem toda esta tragédia. Então, se não querem tragédias para o Brasil, tem que viver com a realidade, tem que reconhecer os fatos, tem que estudar, pesquisar sobre aquilo que realmente, quer dizer, vai equilibrar uma alternativa para nós realmente termos, quer dizer, uma oportunidade. Belo Horizonte agora tem que se preparar para tempestades. Não vai chover mais, como não está chovendo. Já tem 3, 4, 5 anos que não chove em Belo Horizonte, só cai tempestade. E quando vem uma tempestade lá, os morros começam a se desfazer, quer dizer, os carros começam a ver uma coisa aí, quer dizer, e daí para frente. Então, não é mais brincadeira. A natureza não brinca com ninguém. A natureza é a razão. A natureza é quem manda. A natureza manda na presidência, manda no exército, manda no país, manda no povo e manda no mundo. Ninguém pode brincar com a natureza. E quem quiser realmente ter informações fidedignas a respeito do comportamento da natureza,
estou à disposição. E, até hoje, sofri críticas, tá certo? Sem ninguém ver uma coisa, nem se incomodar, por exemplo, em me auxiliar ou ver o que eu estou fazendo, quer dizer, mas criticam. Então, eu vou procurar não me estender demais, porque esses assuntos são muito, tem que ser tratado no seu contexto. No seu contexto. E não simplesmente ver uma coisa agora, arrumar alguma coisa lá, falar que vai parar com 10% da produção, tá certo? Para poder salvar a represa. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Quer dizer, eles podem parar a empresa. Tá certo? E aí sim, reestudar tudo que se pode fazer sem atacar aquilo que nós precisamos, que são as matas nativas, que são, quer dizer, a geradora de nuvens para chover, que é a geradora de água, para distribuir água, porque nós temos muita água, mas nós não temos, quer dizer, dinheiro para trazer água do Amazonas, como se fosse petróleo, tá certo? Para sustentar São Paulo, que já está sem água. Então, lembrem, São Paulo, Belo Horizonte, e vejam uma coisa, e praticamente quase todas as capitais, com mais de 2 milhões de habitantes, já estão sem água potável. O que eles têm é água química. Quer dizer, não dá para colocar na boca para escovar os dentes e não dá para fazer uma comida porque vai ficar doente. Então, o agronegócio, tá certo? Está envenenando a alimentação. As empresas que estão tratando da água estão envenenando a água com produto químico, tá? Que tem sabor e odor, né? Quer dizer, em Campinas esses dias, quer dizer, indo ao banheiro, eu abri a torneira, estava com odor de esgoto. Porque eles já quase não têm água, tá certo? E não tem, quer dizer, dinheiro para tratar bem o esgoto. Então, lembrem, tudo tem que ser agora colocado num contexto. Precisamos ter um fórum de pessoas como eu, tá certo? Que nem o Damião, que nem, ver uma coisa, diversos outros pesquisadores que estão pesquisando realmente de forma independente os problemas do Brasil. Porque o poder econômico está abafando o desastre real do Brasil. Quer dizer, então, dito novamente, terrorismo do lucro. Terrorismo do lucro. Terrorismo do lucro. Porque o lucro está sendo obtido com a destruição de tudo que nós precisamos. Eu gostaria que todos soubessem disso, então, obrigado pela atenção e espero que agora, quer dizer, eu tenha deixado bem claro, né, a situação que se encontra Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil. Um abraço a todos.